foi sugado com força por um tubo subaquático revestido de óleo de 76 centímetros a uma velocidade imensa. Estes 5 homens viram-se num pesadelo inimaginável, mas apenas um deles viveria para contar a história. Uma câmera GoPro, montada num dos mergulhadores, registrou o momento exato. No dia 25 de fevereiro de 2022, em Pointe-de-Pierre, alguns homens de uma empresa de combustível e logística, de nome Ali Jr., Faisal, Rishi Nagassar, Yusuf Henry e Christopher Boudram, estavam contratados para realizar trabalhos de manutenção numa tubagem inativa. O oleoduto pertencia à Perea Fuel Company, uma empresa petrolífera propriedade do governo de Trinidad e Tobago. O gasoduto em questão era um gasoduto em forma de U, de 30 polegadas, que corria ao longo do fundo do mar. Foi concebido para transportar petróleo desde a fonte 6, onde os navios descarregam o seu petróleo, até a fonte 5, que era a refinaria. Embora houvesse algum risco, a equipa de mergulho de 5 pessoas era mergulhadora, bem preparada e experiente. A equipa colocou um tubo de ar dentro de um cinto de mergulho, um habitat único em forma de estrutura de mergulho em forma de cubo de 2,5 metros, que proporcionava um espaço de trabalho seco para manutenção. A equipa instalou a estrutura do balde sobre a tubagem na fonte 6 para movimentar a água dentro da área de trabalho. O balde criou uma bolsa de ar pressurizado que expeliu a água para criar um espaço de trabalho adequado. Depois de pronta, esta área de trabalho permitiu à tripulação retirar em segurança o equipamento de mergulho e utilizar as ferramentas para realizar o trabalho essencial. Sem dúvida que já tinham realizado o procedimento centenas de vezes. Enquanto os 5 mergulhadores veteranos realizavam as suas tarefas, tudo continuava normalmente, até descobrirem que a empresa tinha instalado um tampão insuflável 2 semanas antes para proteger o óleo na tubagem e evitar contaminações. A linha não estava em serviço na altura, embora pudesse ser colocada em serviço quando necessário. A indústria chama-lhe pernas mortas e não está isenta de riscos. Embora este seja um procedimento padrão, requer um intenso processo de planeamento, avaliação de riscos de perigo e monitorização rigorosa. A preparação para trabalhos de manutenção como este pode demorar dias, se não semanas ou meses. E, infelizmente, isto significa provavelmente que a companhia petrolífera não estava disposta a preparar-se para uma operação segura. Mas como a maioria dos funcionários, os mergulhadores estavam a seguir ordens e desceram ao seu local de trabalho sem se aperceberem da surpresa. Estes acontecimentos foram o início da tragédia, uma vez que Ali Jr. deu uma chave aos seus tripulantes. No sino de mergulho, começaram a afrouxar a válvula para libertar o tampão, e os mergulhadores não receberam qualquer aviso. Assim que largaram o tampão, a diferença de pressão transformou o interior do tubo num vórtice implacável, sugando impiedosamente ar, água, pessoas e equipamentos para as suas profundezas. O poder da sucção era tão forte que uma torrente de água subiu em direção ao sino de mergulho, transformando a sua área de trabalho numa armadilha mortal. Um súbito afluxo de água e um diferencial de pressão desencadearam uma força que os arrastou a eles e as suas ferramentas para o interior do tubo estreito. Durante 90 agonizantes segundos a lutar pelo oxigênio, pararam subitamente, recompuseram-se e avaliaram as suas posições na tubagem. Percebendo a gravidade da sua situação, descobriram que o violento tornado de água, ar e petróleo os deixou sentados algures na fila onde um saco de ar lhes permitiu respirar. O único sobrevivente, Christopher Boudram,
conta de forma vívida como tudo aconteceu. A luta pela sobrevivência estava apenas a começar. Os homens estavam presos dentro de um oleoduto de 1.200 pés de comprimento, desorientados, feridos e aterrorizados no meio deste caos. Os homens tentavam comunicar e manter o ânimo um do outro. No entanto, a realidade da sua situação destruiu qualquer esperança de sobrevivência. A GoPro, que estava com eles durante o mergulho, gravou cada segundo da sua situação, captando o terror absoluto e os sons de luta enquanto lutavam pelas suas vidas. Chris acreditou inicialmente que tinham sido atirados de cabeça para o cano, pelo que tiveram de rastejar para trás para sair do cano. Mas Kazim Yusuf e Ali Jr. tinham a certeza de que tinham entrado com os pés primeiro, pelo que confiou no julgamento da maioria. Chris, o mergulhador menos ferido, colocou os pés nos ombros de Kazim e fez-lhe sinal para que puxasse os restantes. O grupo reuniu-se e ordenou a Faisal que empurrasse todos, pois estava atrás preso por uma corrente. Com Chris à frente, começaram a tentar sair do cano, abrindo caminho por meio de óleo residual, espesso e escorregadio na escuridão total. Lidar com ossos partidos, ardor nos olhos, ardor na garganta e desconforto extremo. O seu progresso era insuportavelmente lento e o fim não estava à vista. Os homens continuaram a rezar e a mexer-se o melhor que podiam. Água nos tanques de oxigênio aumentavam à medida que avançavam. Christopher reparou que alguns dos membros do grupo estavam a lutar para respirar e sofreram vários ferimentos. Outros estavam bloqueados e incapazes de se mexer. Decidiu ver quanto a água subiria se continuassem enquanto avançava. Chris chegou a uma descoberta horrível. O próximo segmento do oleoduto estava completamente submerso e com apenas 2 tanques de oxigênio para 5 pessoas não era seguro continuar. Sabendo que Chris teria de tomar a decisão mais difícil da sua vida. Tinha de continuar apenas para conseguir ajuda para todos. Chris preparou-se para contar aos outros e depois de lhes explicar a situação, concordaram que era a sua única hipótese e deram a Chris um dos tanques de oxigênio. Ele prometeu que ia buscar ajuda e voltar para eles e saiu ainda sem ter a certeza se estava a ir na direção certa e quanto ar restava no seu tanque. Nadou pela secção submersa com o tanque à sua frente, na esperança de encontrar logo outra bolsa de ar. Todo o cano tinha secções inundadas e algumas continham bolsas de ar. Depois de lutar para conseguir passar debaixo de água, apercebeu-se. Percebendo que estava a ficar sem de oxigênio, de acordo com a qualidade do ar e com os seus instintos de mergulho acelerados, respirou o último ar do seu tanque. E como se Deus estivesse presente, o seu tanque colidiu com outro objeto de metal à sua frente, que era outro tanque de oxigênio. Rapidamente, tentou encontrar o novo regulador do tanque e, depois de lutar, finalmente encontrou-o. Mas o regulador não tinha bocal, por isso colocou tudo na boca. Sabia que não podia parar e continuou com todas as suas forças, sem saber como sobreviveu. Ao subir pelo cano, entrou finalmente noutra bolsa de ar, mas instintivamente sabia que a sua única saída seria regressar ao elevador. Infelizmente, esta secção do cano estava meio cheia de água. Encontrou outro tanque de ar e chegou ao último troço alagado em frente ao elevador. Nesse momento, ouviu Faisal gritar o seu nome. Estava a seguir Chris. Pediu-lhe que esperasse antes de entrar no último troço alagado. Mas Chris disse-lhe que não podia esperar mais. Estavam no cano há muito tempo, e o seu tempo estava a esgotar-se. Continuou até encontrar a curva do cano que esperava que o levasse à salvação. Esta decisão seguinte decidiria o seu destino. Este era o momento da verdade.
Ou era o nascimento 5, que foi selado com um tampão, ou era o nascimento 6, de onde vieram. Determinado a morrer, com um último empurrão de determinação, lançou-se em direção ao poço vertical. Chris finalmente alcançou o topo do cano. Embora tenha sobrevivido à provação, ainda não acabou. Ao relatar a situação à equipa médica, Christopher forneceu o maior número possível de detalhes sobre os homens e a sua posição. Infelizmente, o resto da equipa não conseguiu acreditar na história de Christopher. A empresa presumiu que o tubo estava cheio de óleo e que qualquer tanque de oxigênio que possuíssem lhes daria apenas 1 hora de ar cada um. Os mergulhadores de resgate da empresa mergulharam e bateram no cano, tentando descobrir onde estavam os homens. Receberam os sons reconfortantes de alguém a bater de volta, sem dúvida, dando esperança aos homens presos, mas a equipa ainda não tinha encontrado uma forma de os tirar. Com o passar das horas, os 3 mergulhadores feridos sofreram com os ferimentos, lidando com a diminuição do ar, uma cortina de fumo de óleo sufocante, aumento da água do mar e dióxido de carbono. Embora parecesse que inicialmente a empresa iria salvar os homens, o resgate nunca chegou a acontecer. A empresa recuperou os 4 corpos dias após o incidente. Foram realizadas autópsias, mas ninguém conseguiu concordar sobre quando cada homem morreu. Os profissionais disseram que sobreviveu até sábado, mas alguns especularam que sobreviveu até segunda-feira. As autoridades lançaram uma comissão de inquérito em Trinidad e Tobago para investigar as circunstâncias que levaram à tragédia.